Boa noite, boa tarde, boa noite. A gente vai começar mais um bate-papo com a doutora Mari hoje, com um tema muito frequente no dia a dia das mulheres na idade fértil. Eu quero muito dividir aqui com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, vão entrando. Quase todos os dias de consultório eu vejo esse diagnóstico, eu vejo essas queixas, a dificuldade que as mulheres se encontram diante desses sintomas. Ganho de peso, dificuldade para emagrecer, muita vontade de doce, de carboidrato. O paciente fala assim: doutor, eu faço tudo certo, eu faço dieta, eu faço exercício e não consigo emagrecer. E junto com isso, eu sinto que a minha pele tá com muita acne, muita oleosidade, tanto na pele quanto no cabelo. E também dificuldade para emagrecer, aquela gordura mais abdominal, mais no quadril, na coxa. Tô aqui me recuperando de uma virose. Vocês até me desculpem a voz aqui, viu, gente? Porque hoje tá realmente terrível. Mas vamos que vamos. A imunidade tá voltando. Até postei nos stories, quem viu, falando muito que eu acredito que a minha imunidade tá mais sensível por conta da privação do sono, né? Da amamentação, do meu filhinho e tudo. Mas, enfim. Vamos voltar aqui ao nosso tema da live. Então, é muito importante a gente entender que esses sintomas todos podem caracterizar uma condição, né, que a gente chama de ovário policístico, que a causa raiz dessa condição na mulher, ela tem muito a ver com questões nutricionais, hábito e estilo de vida. Então, vamos lá, o que a gente precisa pensar? O ovário policístico, ele é uma condição onde os ovários, eles ficam com hormônios mais androgênicos. Ele fica com uma produção aumentada de androgênio. E é muito comum esses sintomas se iniciarem ali na puberdade na mulher. Com 14, 15, 13 anos, a menina começa a ir naquela fase com muita oleosidade, com muita acne, acaba indo para dermatologista, fica ali também com irregularidade menstrual, ou seja, menstrua um mês, no outro não menstrua, no outro mês menstrua durante muitos dias, no outro mês menstrua 2 dias. Não existe uma frequência menstrual regular. Essa paciente, geralmente, ela tem muita vontade de doce, muita vontade de carboidrato, muita vontade de comer pão, pizza, sanduíche. E muito comum também essas pacientes terem histórico na família de mulheres com esse mesmo problema de irregularidade menstrual, oleosidade na pele, dificuldade para emagrecer, mais vontade para carboidrato e para doce. E a gente pode aí procurar e investigar essa condição. Para a gente caracterizar síndrome do ovário policístico, a mulher ou a adolescente, ela precisa ter todos esses sintomas e associado a ele, a gente ter um exame de ultrassonografia confirmando a condição ali de vários cistos nos ovários periféricos múltiplos, que a gente pode ali caracterizar, e alguns outros sinais também nessa imagem. Então, quando a gente se encontra, toda mulher que a gente se encontra, muita oleosidade, ganho de peso, irregularidade menstrual, hisurtismo, o que a gente mais vê no dia a dia aí é médicos, ginecologistas ou até mesmo dermatologistas colocando para essa paciente o uso de anticoncepcional oral para regularizar essa qualidade da pele, para regularizar esse ciclo menstrual, para regularizar esse hisurtismo. Quem não sabe o que é hisurtismo, que é um termo médico, na verdade é pelo no rosto, é a mulher que tem barba, é a mulher que tem bigode, é a mulher que tem muitos pelos nessa região que é mais comum dos homens. Por que isso acontece? Porque, como eu disse, essa é uma doença
de hormônios androgênicos que vêm lá dos ovários. E esses hormônios, eles se caracterizam são mais parecidos com os hormônios masculinos, que são os androgênicos. Então, a mulher, ela começa a ter esses sintomas de irregularidade menstrual e pelos no rosto. Nem sempre isso acontece, mas pode acontecer. O que é mais característico é a irregularidade menstrual, tá, gente? E o que a gente mais vê, de fato, é a indicação, assim, quase 90% das vezes, 90% é anticoncepcional oral. E eu falo desse assunto porque eu passei muito por isso na minha adolescência. Na minha adolescência eu tinha uma irregularidade menstrual, tava ali começando a ter acne no rosto e fui em vários médicos e todos os médicos me prescreviam anticoncepcional. Naquela época, que não faz tanto tempo assim, todos indicavam anticoncepcional. Ninguém me falava o que eu vou falar pra vocês hoje. Que a raiz do problema se chama resistência insulínica. O que é a resistência insulínica? É nada mais do que a gente ter um organismo, ter o seu corpo, a sua máquina, ela não ser capaz de tirar a glicose do seu sangue. A gente tem uma produção de um hormônio chamado insulina lá no pâncreas que faz esse trabalho para nós. A partir do momento que eu como ali, tomo um chocolate, eu tomo um sorvete, chupo um picolé, ou almoço, eu tenho um pico de glicemia no meu sangue. A insulina, ela é responsável para tirar esse açúcar do meu sangue, para não ficar muita glicose no meu sangue. Porém, existe uma condição chamada resistência insulínica, que essa insulina que é produzida no pâncreas, ela não é capaz de tirar essa glicemia. Quando a gente vai lá para os exames laboratoriais, essa insulina está elevada. Quando que está elevada? Em nós, mulheres, acima de 5, já é um número que eu não gosto tanto e não me sinto tão confortável. Geralmente, pacientes obesas, pacientes com sobrepeso, pacientes que estão com muita dificuldade para emagrecer, paciente que faz de tudo, gente, que corre 5 quilômetros por dia, que faz aula de biking, que faz aula de beach tênis, que faz aula de tudo que vocês pensarem, que faz dieta e não consegue emagrecer. Continua com essa queixa, com essa vontade ali de emagrecer, de perder 5 quilos, de perder 4 quilos ou de perder 30 quilos. E eu até brinco que é como se estivesse nadando contra a maré, contra a correnteza. É tão difícil uma mulher, principalmente as mulheres 40 a mais, emagrecer depois dos 40 com uma resistência insulínica, com uma insulina. E com esses sintomas, a gente pode sim caracterizar um ovário policístico. É muito comum essa condição. E essa condição está totalmente atrelada ao seu estilo de vida. Então, deixa eu voltar lá para contar para vocês da Mariana, de mim, adolescente. Então, eu fui descobrir essa condição minha pelo exame de imagem, tinha ciclo menstrual desregulado, tinha um pouco de oleosidade, não tinha muita acne, tinha uma oleosidade ali na pele, nada muito significativo. E todos os médicos me prescreviam anticoncepcional. Nessa, o que acontece? A mulher, ela entra numa menopausa química, ela tem uma queda de libido, ela tem uma dificuldade de ganho de massa muscular no treino de musculação. Essa mulher, ela tem maior risco de ter osteopenia. Não é incomum mulheres que eu pego durante ali 10 anos usando anticoncepcional oral, de chegar num quadro de osteopenia, que é o quê? Que é uma qualidade óssea diminuída, uma fraqueza óssea. Porque essa mulher, ela não consegue ganhar músculo. O anticoncepcional dificulta muito essas mulheres no ganho de massa muscular. E aí, o anticoncepcional causa tudo isso. O que aconteceu comigo, Mariana? Eu fiz um procedimento cirúrgico. Depois do meu procedimento cirúrgico, eu tive uma tromboflebite, que é uma inflamação por conta de um trombo aqui no braço. E isso é como se fosse uma trombose, pra falar bem claramente, assim, pra vocês. Gente, isso me causou tanta dor, era uma dor aguda, fui pro pronto-socorro, tive que fazer tratamento durante alguns meses.
E eu soube naquela época que com certeza o meu anticoncepcional que eu tomava na época, que era o Diane 35, que é o mais utilizado, inclusive, para quem tem esses sintomas, que são os médicos e os ginecologistas que mais prescrevem. E aí eu parei de tomar, obviamente. E de lá pra cá, o único método contraceptivo que eu uso se chama DIU de cobre com prata, sem hormônio nenhum. Porque de lá pra cá eu aprendi que o que é saudável é nós termos o ciclo menstrual. O que é saudável é a gente ter menos hormônio possível. Óbvio que há exceções. Há certas condições na mulher, mioma, adenomiose, endometriose, que de fato algumas outras alternativas seriam interessantes ali para vocês. Mas na minha visão hoje, como nutróloga, como médica que investiga todo o eixo hormonal, médica que já passou pelo problema de tromboflebite, que já passou pelo problema de dificuldade de ganho de massa muscular, que já passou pelo problema de queda de libido por conta do anticoncepcional, irritabilidade por conta do anticoncepcional, é óbvio que eu vou preferir algo sem hormônio. E é o que eu sugiro para toda pessoa que me pergunta. Pois bem, e aí eu tinha esses sintomas, e aí eu fiz o uso de um anticoncepcional durante 10 anos, até esse episódio, suspendi e tô aqui com DIU de cobre. Isso me fez tão bem, porque aí eu entendi de uma vez por todas, e fui atrás, fui pesquisar, como que eu iria curar isso em mim. Isso eu não era nem formada ainda, né? Na época, eu não era formada em medicina, mas já estava na faculdade. E aí eu fui pesquisando por conta própria qual era o tratamento. E aí, diante disso, eu senti de fato que a melhor forma de eu acabar com esses meus sintomas, com essa oleosidade na pele, com essa dificuldade de perder peso, com essa vontade de doce excessiva, era de fato a mudança do estilo de vida. Era de fato eu ver a atividade física como meu principal remédio, porque a resistência insulínica, ela tem muita relação com a ativação do exercício físico. O que o exercício físico promove em toda a cascata metabólica para que essa resistência insulínica reduza é fantástica. Não há melhor remédio. Qual é o primeiro remédio que a gente pode pensar quando a gente fala em resistência insulínica? É a metformina, que é o Glifage. Ele é a base disso tudo. E para quem não sabe, a metformina é uma medicação que é um fitoterápico, tá? Fitoterápico já patenteado e tudo, mas que tá nas farmácias. Inclusive, para quem não sabe também, essa é uma medicação que se tira nas farmácias populares do Brasil. Então, com receita médica, é uma medicação que não paga por ela, tá? Não paga por ela. Só que não pode usar, obviamente, sem prescrição médica, porque ela tem alguns efeitos colaterais, principalmente intestinais e essa questão da glicemia também. Então, veja bem, a oleosidade na pele, ciclo menstrual irregular, muita vontade de comer doce, ganho de peso, gordura abdominal, quadril, tudo isso são sintomas e características desse tipo de mulher que tá e pode estar de fato enfrentando essa questão hormonal, que é a resistência insulínica, que é o ovário policístico. Quando o paciente não tem imagem de fato ali para a gente de fato fechar esse diagnóstico, a gente pensa que pode ser ou não, esse diagnóstico não fica 100% fechado e caracterizado como essa síndrome, mas a partir do momento que a gente tem esses sintomas e esses incômodos, né, no dia a dia da mulher, sem sombra de dúvida, algo precisa ser visto nessa alimentação e algo precisa ser visto nesse estilo de vida. Por quê? Essa alimentação rica em carboidrato, em açúcar, em junk food, em iFood, McDonald's, sorvete, essa alimentação, ela não condiz com a cura, com o tratamento da raiz do problema. Então, uma vez que eu, Mariana, lá como paciente, entendi isso e mudei meu estilo de vida, meu ciclo menstrual ficou regular, sem pílula anticoncepcional nenhuma.
É hoje muito mais fácil para eu perder peso, uma vez que eu já entendi a raiz do problema e sei que a resistência insulínica é o que vai causar essa dificuldade para perda de peso. É como se eu estivesse nadando de fato contra a correnteza e tendo esse impacto metabólico no meu organismo. Uma vez que isso é mudado, uma vez que muda a chave, fica muito mais fácil. Isso é o mais importante da gente ter vista. Além disso, a gente pode também ter cansaço, inchaço, compulsão por doce, queda de cabelo, desnutrição. Tudo isso são, de fato, características dessa condição clínica que deixa a gente com o radar ligado. Agora, eu peço para vocês que tenham esse estilo de vida ainda irregular, ainda não está com atividade física diária, ainda não está tendo uma alimentação mais rica em proteína do que carboidrato, com mais frutas, com mais verduras, com diversidade nutricional, eu convido vocês a, ao chegar no médico de vocês, ver a outra possibilidade e sair do anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, de fato, vai fazer com que a gente não tenha esse músculo, esse ganho de massa muscular. Vai fazer com que essa mulher ela tenha menos libido. E isso tudo impacta muito nessa saúde de uma forma muito global para os pacientes. E é isso que a gente tem que realmente fazer, tratar do início, para uma dieta mais mediterrânea, para uma dieta mais clean, com uma dieta com menos industrializados, com menos picos glicêmicos, para a gente tratar a raiz, que é o que? A resistência insulínica. Eu trabalho muito com testes genéticos. Na clínica a gente faz o teste genético, que eu avalio todos os genes da paciente. E é muito comum o gene lá da resistência insulínica estar presente, e aí a gente pode sempre perguntar, na sua família, existe mulheres com diabetes? Na sua família, existe mulheres que já teve diabetes tipo 2 ou tiveram pré-diabetes? E quase 90% dos casos das mulheres que têm todos esses sintomas e essas queixas do dia a dia que incomoda muito a mulher. Você imaginou a mulher com a pele oleosa, a mulher na idade fértil, na idade adulta, pele oleosa, pelos no rosto, irregularidade menstrual, tem mês que vem muito fluxo, tem vezes que não vem, que some, e aí a mulher às vezes pensa que tá grávida, é aquela confusão, não existe uma regularidade. É uma questão muito interessante, porque a saúde feminina, a saúde da mulher e o ato de menstruar, a menstruação, ela é um sinal muito interessante para a gente avaliar a saúde nessa mulher, porque a natureza humana, a natureza da mulher é menstruar todo mês. Se essa menstruação, ela não é de forma cronológica, é de forma regular, de forma igual e parecida, né, todo mês, algo está acontecendo que esse metabolismo, ele não está 100% equilibrado, em equilíbrio, e que é algo que a gente precisa ser visto. Por isso que o ovário policístico, a resistência insulínica, ela está muito interligada com essas queixas que as mulheres me trazem. E a base raiz, a base do sintoma é o que a gente precisa mais tratar. É o que a gente precisa mais ter cuidado. Não existe uma metformina isolada, ou um fitoterápico que eu gosto muito, que é a berberina isolada, ou o bitter melon, que eu gosto bastante para esse tipo de tratamento. Não existe uma pílula mágica. O que existe é um tratamento multifatorial e que eu preciso, de fato, ter uma atividade física diária para essa paciente, associada a uma alimentação anti-inflamatória, associada a estilo e novos hábitos de vida, para, de fato, eu silenciar essa resistência insulínica e abafar esses hormônios androgênicos dos meus ovários, e não colocar simplesmente uma pílula anticoncepcional que vai me dar uma maquiagem, uma venda fake nesse tratamento. Ele vai maquiar, ele não vai tratar essa pele, entendem? É basicamente isso. Uma outra medicação que se usa muito é a espirulactona.
que ele é, na verdade, um diurético, mas ele é muito utilizado também pra gente reduzir esses sintomas, principalmente androgênicos, da pele. E ele tem bons resultados associado a essa mudança do estilo de vida. Então, a mulher que sente essa acne, sente essa irregularidade menstrual, tem pelos no rosto, essa mulher, ela precisa fazer um exame de sangue com insulina, com LH, com FSH. A gente precisa entender que níveis de vitamina D essa paciente se encontra, que é muito importante. Glicemia no sangue, hemoglobina glicada, são alguns dos exames que a gente precisa ter em mãos. E eu já adianto para vocês, a insulina de vocês precisam estar em média em nível de 5, mulheres. Caso não esteja em nível de 5, esteja muito acima disso, atenção, vocês precisam agir e buscar ajuda para fazer mudanças no seu estilo de vida, mudanças na sua alimentação, mudanças na sua suplementação, que a gente opta sempre de início coisas mais naturais possíveis, para que a gente regularize o seu metabolismo e faça esse reset aí, para realmente o seu ovário estar ativo novamente, de forma fisiológica, como deve ser em nós mulheres, certo? Eu quero muito entender, e eu gostaria que vocês escrevessem aqui pra mim, o que mais incomoda vocês. É a oleosidade, a acne? É o ciclo menstrual irregular ou meu ganho de peso? Eu já até sei a resposta. Eu quase sei, tenho certeza, que é realmente o ganho de peso, né, gente? O ganho de peso é o que de fato mais incomoda, sem sombra de dúvida. E eu quero muito conversar com vocês e quero que vocês peguem um exame. Peguem um exame que vocês têm em mãos. Peguem, coloquem ali os números de todos esses exames ali que eu falei pra vocês. Insulina, LH, FSH, hemoglobina glicada. E eu quero que vocês me mandem aqui, mandem mensagem aqui embaixo dessa live, para que a gente veja e descubra juntas. Será que a gente está diante desse diagnóstico? E busquem a ajuda, de fato, de uma equipe multidisciplinar para orientar vocês o caminho de como fazer isso, a melhor forma possível de fazer isso. De fazer, de fato, esse tratamento de forma irregular, né? Bom, eu queria muito deixar claro que uma vez que a gente aprende o caminho pro tratamento, não tem mais volta. Porque a partir do momento que eu sei e vejo o resultado em mim, eu, Mariana, que tinha um ciclo menstrual totalmente desregulado, e a partir do momento que eu vi que estava regulado, não tem volta, porque a gente ficava tranquila. Só que, gente, até eu chegar nessa resposta, foram anos. E eu me lembro até quando eu era adolescente, minha mãe sempre foi muito cuidadosa. E a gente morava no interior e a gente sempre vinha para São Paulo para passar em médicos aqui. E eu fui em um doutor, chefe de ovário policístico aqui da Unifesp em São Paulo. E eu demorei acho que 3 meses para conseguir essa consulta. Eu vim lá de Tocantins para essa consulta. Cheguei lá no fim, ele me sai e me prescreve um anticoncepcional também. Então, isso que eu tô falando pra vocês, foram anos pra eu realmente entender comigo mesma, entender nos estudos quais são os fitoterápicos, quais são os parâmetros e níveis de referência que eu preciso ter nos meus exames pra de fato saber se isso está em nível ótimo ou não. E silenciar essa resistência insulínica, que é a raiz do ovário policístico, e não ter mais os sintomas. É óbvio que eu tô com um pouco de filtro aqui pra vocês, porque essa mãe aqui acorda de madrugada, então eu tô com olheira. Mas a minha pele, muita gente me elogia muito, eu não tenho acne. Eu não tenho espinha, eu não tenho. É zero. E eu fui uma adolescente que tinha. Eu fui uma adolescente que precisava ali estar sempre na limpeza de pele. Já tive que usar o Rakutan. Então, assim, foram anos pra eu construir essa metodologia, para eu construir essa linha de raciocínio e de tratamento para realmente ser efetivo. Porque eu fui uma paciente que precisei dessa ajuda.
por conta desses sintomas. E a base disso tudo foi muito ganho de peso que estava me incomodando. Porque a mulher acaba se acostumando com a irregularidade menstrual. Mas a oleosidade na pele, a acne, o ganho de peso incomoda muitas mulheres. Os pelos no rosto incomodam muito em nós mulheres. Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Eu quero que vocês compartilhem essa live com quem vocês sabem que tem esses sintomas, que a gente pode estar diante desse diagnóstico. Envie aqui os resultados dos seus exames, a gente pode discutir isso aqui em conjunto. E quero saber de vocês, dos exames. Quero saber, quero falar, que vocês me falem quais são os sintomas que se sentem e que a gente pode aí discutir e ter essa clareza maior para vocês. A minha função e missão aqui é realmente que a gente crie esse diálogo e que eu possa ajudar todas vocês. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, de um caso, de uma condição clínica muito comum, muito presente no consultório e que eu já vivenciei e que durante muitos anos, durante muito tempo de busca de resposta, eu encontrei esse tratamento ideal.